Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos meditar na palavra do Senhor, palavra do Deus vivo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 10. Farei a leitura a partir do verso 10º até o 14, depois 36 e 37. João capítulo 10, mesmo assentados, reverentemente sejamos conectados ao Espírito Santo para que Ele já nos fale abundantemente. João 10, a partir do verso 10, diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é o pastor, é quem não pertence às ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versos 36 e 37. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Até aqui. Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento oportuno que o Senhor nos reuniu para mais uma vez, ó Deus, meditarmos na Tua Palavra e louvarmos o Teu nome, Senhor. Já louvamos o Teu nome com cânticos, já pedimos perdão com as nossas orações, já invocamos a Tua presença e agora pedimos que o Senhor nos abençoe. No refletir desta palavra, o Senhor nos toque, nos fale abundantemente naquilo que nós precisamos. Não naquilo que nós queremos, desejamos, mas naquilo que nós essencialmente precisamos para vivermos a Tua vontade. Entendamos a Tua vontade e louvemos o Teu nome com a nossa vida. É a nossa oração de gratidão e de súplica, meu Pai. No Teu nome, Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Hoje nós estamos vivendo já bem dentro do mês de dezembro, o último mês do ano, em que nós já estamos um pouco cansados, né? Alguns de vocês, eu inclusive, eu gosto de chamar isso de dezembrite, né? Pouca energia, alguns resfriados a mais, algumas dores a mais, e etc, etc. Faz parte do ano inteiro, e o nosso sistema econômico nos impõe essas rotinas duras, né? E não podemos vacilar, senão nós somos consumidos, né? Temos que continuar lutando, trabalhando, fazendo o nosso melhor e, acima de tudo, louvando e honrando ao nosso Deus e agradecendo por tudo, né? Porque foi um ano de muita luta, sim, muitas vitórias, é verdade, algumas derrotas, algumas encrencas, algumas crises, mas isso faz parte da vida de todo ser humano e especialmente de todo bom cristão. Que a palavra vem para nos ajudar nessa caminhada. A palavra de Deus, a sua ação efetiva e principal, primordialmente, é para nos auxiliar em nossa jornada. Eu não te mandei, esforça-te, tem bom ânimo. Essa palavra é para nós, né? Eu acho que Josué estava no dezembro da sua vida, quando o Espírito Santo mandou lá os anjos para acolhê-lo e abraçá-lo, e olha, você está pertinho de chegar lá, meu filho, está ali depois do Rio Jordão, a terra prometida, você está tão cansado assim. Às vezes nós estamos, parece que a gente não vai conseguir, mas e aí vem a palavra de Deus para nos fortalecer, para nos dar ânimo, força o suficiente para a gente continuar. Não é para a gente ficar acumulando as coisas, querendo, não, às vezes nós temos esse ímpeto, né? Mas eu acho que
tendo a força suficiente do Senhor. O Senhor é a nossa força. É o que nós precisamos. O que passa disso às vezes é mera humanidade, e às vezes nós nos perdemos nessa nossa mera humanidade. Eu queria repetir com vocês sobre esse texto e falar sobre o meu Messias. O meu Messias, o nosso Messias. E a gente espera tanta coisa, né, do Messias, e a gente acaba, nós que conhecemos Cristo, nós esperamos ver. Mas quem não o conhece espera de outras coisas. Por exemplo, do governo. O que você espera do governo hoje? Nós esperamos muitas coisas do governo. Ele foi eleito para isso, para nos ajudar nessa nossa caminhada também. Né? No governo da cidade, do estado, do país, nós esperamos algumas coisas. Nós que vivemos numa democracia, nós temos o direito de olhar para isso e fazer nossas cobranças também, porque nós elegemos. Não podemos esquecer de que nós elegemos, agora eles fazem o que eles querem. Não pode ser assim. Nós temos que ficar de olho, né? Participar das reuniões. Por exemplo, aqui em Osasco, todo ano tem lá a reunião participativa do orçamento. Quantos de vocês foram lá já? Eu nunca fui. A gente acha que não, eles vão resolver tudo, são honestos. E a gente acaba deixando que eles decidam por nós. Na reunião do bairro, eu sei que a dona Neirice participa de algumas reuniões aqui, é importante, para discutirmos os problemas dos idosos do bairro, o que estão sendo feito para esse grupo, para essa classe social. E essa é a participação que às vezes nós podemos fazer e quem sabe contribuir também. Porque nós, como filhos do Senhor, Deus Altíssimo, que temos a sua luz, nós podemos e devemos contribuir com a nossa sociedade. O Senhor nos visita com sabedoria. E aí nós governamos a nossa casa, aí nós vamos para abençoar, ajudar os nossos amigos, às vezes ouvindo os seus dilemas, e podemos ajudá-los também com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Com certeza esperamos muitas coisas dos governantes, afinal nós votamos neles. Eles precisam responder aos nossos anseios pessoais, e para os mais esclarecidos, eles têm que responder aos anseios sociais, vislumbrando as necessidades de quem? Das populações, de todos. Vislumbrando as necessidades de todos, atender a todos. É um desafio sim, atender a todas as populações, porque há muitas mazelas sociais, há muitas demandas, né? E aí entra inclusive a gente, como igreja, que temos essa colocação nos bairros, nas periferias, cada igreja de um lugar, para tentar absorver aqui e abençoar as necessidades desse povo. Essa é a participação do povo de Deus, que tem que ajudar, inclusive assistir a algumas necessidades básicas, né? Nós temos aí no Ministério de Ação Social da Igreja um canal aí com algumas pessoas, famílias, para ajudar. Isso faz parte da nossa ação. E no final de ano, isso é muito mais comum a gente ver, né? Não só as igrejas, mas as instituições sociais estão sempre mais ajudando aí, desenvolvendo os seus trabalhos, ofertando produtos, mantimentos. Quiçá isso fosse durante todo o ano. A gente não pode se perder de vista que a nossa ação nesse mundo, às vezes, é sempre olhar para o próximo, né? Porque Deus nos abençoou, tem nos abençoado por demais, e nós temos que continuar essa caminhada de sermos as mãos, os braços de Jesus para o necessitado. O messianismo traz essa característica em si desde sempre. Há estudos científicos que dizem que todo ser humano aqui, independente de religião, de crença, traz dentro de si um messianismo, espera por algo. Isso faz parte do nosso ser. Foi Deus que colocou isso dentro da minha vida, do seu coração, da sua mente, para que nós esperemos não só de nós mesmos, mas de algo que vem, né? Até hoje nós sempre esperamos alguma coisa. É claro que nós podemos dar nomes à esperança de que dias melhores virão, né?
Às vezes é difícil nós reconhecermos isso. Nós estamos numa crise tão grande, parece que não temos saída, mas é aí que entra a nossa expectativa no nosso verdadeiro Messias. Porque às vezes nós precisamos de um milagre, e é com Deus. O milagre para Deus é a coisa mais simples que existe. Para mim e para você é um milagre, continua um milagre. Mas nós precisamos pôr a nossa mente e coração de que o milagre pode acontecer. O milagre tem acontecido em nossas vidas e às vezes nós nem percebemos. Ficamos assim com às vezes uma expectativa tão gigantesca que nós não percebemos o milagre acontecendo diariamente nas mínimas coisas. E nós não reconhecemos que o messianismo é uma coisa que acontece a todos nós. É algo que todo ser humano aguarda. Moisés foi o libertador do povo. Boaz foi o resgatador da Ruth e da sua história, da história da sua família, da família de Noemi. O resgatador, né? Porque Ruth resolveu amar a sua sogra e com ela viver, apesar de viúvas, apesar dela poder ter uma nova vida diferente, lutar com a sua família e jovem ainda, quem sabe reconstruir sua vida. Não, ela preferiu caminhar com a sua sogra, senhora idosa. Ela resolveu então dar a sua vida em favor de sua sogra. Sabe que sogra nem parentinha, né? Mas, no entanto, ela sentiu no coração, até Noemi liberou: filha, vai embora para a sua terra, você é jovem, por acaso eu posso gerar filhos? Para que você possa esperar eles crescer e casar com ele. Era tradição, morreu alguém da família, a pessoa casaria com outro, da mesma família, para manter ali. Era uma forma de preservação da família, do clã, de defesa. Hoje a gente não entende muito isso, mas naquele período era necessário. A lei de Deus vinha para fortalecer a família, os clãs, trazer proteção à casa, especialmente para o seu povo. Era uma lei de proteção. A lei de Deus é a lei de proteção, é a lei que vem para nos abraçar, nos dar conchego, segurança, nos dar uma vida abençoada, prosperidade, vida plena e abundante. Nada diferente disso. A lei de Deus é para nos abençoar, não vem para nos encurralar e nos deixar triste e achar que não. Ela vem para nos abraçar e dizer: olha, você não está perdido, o caminho é esse, segue, vai em frente. Está cansado? Eu vou te caminhar com você. Esforce-se em bom ânimo, né? Você tem muita coisa para cumprir ainda, e nessa jornada eu estarei com vocês. Jesus, ele foi o Salvador de todos. Moisés, libertador; Boaz, resgatador; Jesus, o Salvador, o nosso Messias. Jesus, hoje, ele representa tudo aquilo que nós ansiamos. Tudo vem dele e para ele. São todas as coisas. E para nós, às vezes, é difícil a gente analisar e entender isso, que como é que eu vou amar a Deus e isso me basta? A gente tem essas dúvidas, né? Se você não tem, agora você vai ter. Eu vou colocar essa dúvida no seu coração. O que a palavra de Deus fala assim? Me ame. Deus fala assim: me ame acima de tudo. E depois o próximo como você. Isso basta, isso é a síntese da vida abençoada e próspera. Porque quando nós amamos a Deus, Ele é tão grande, tão bondoso, misericordioso e amoroso e poderoso, que é o que nós precisamos, é o que nos basta. E quando nós amamos a Deus, Ele estabelece comigo e você uma comunhão a tal nível que nós vamos nos libertar de nós mesmos e amar mais o nosso próximo, perdoar mais o nosso próximo. Porque ao contrário disso, nós viveremos da maneira egoísta. E tudo o que eu quero é só o que eu quero, que o outro faça. Olha, cuidado com o outro, e o outro tem que tomar cuidado comigo. Mas cuidado com aquilo que ele fala, que ele pensa, porque nós esquecemos de Deus, nos afastamos de Deus.
E aí começamos a prescrutar apenas aquilo que faz parte da nossa mentalidade humana. E aí somos muito críticos, racionais, por demais. Por isso temos que voltar para Deus. Como diz o Apocalipse, voltar ao primeiro amor. Porque quando nós nos afastamos dele, nós nos perdemos. E vivemos a nossa pura humanidade. E aí entra as coisas no nosso coração que não são de Deus. E aí decai a nosso semblante, como decaiu o semblante de Caim, que matou o seu irmão. Ele esvaziou o coração de Deus. E outras coisas tomaram conta daquele coração. O messianismo está aí para nós colocarmos nossos anseios diante do Senhor Jesus. Esperarmos só nele. O que hoje você espera? Qual é o seu anseio hoje? Desse Messias que é Jesus, que já veio. Precisamos aguardar mais um outro Messias. Os judeus que vivem sob o judaísmo, que não reconheceram Jesus como Messias, estão aguardando ainda. Mas nós, cristãos, pequenos cristos, já recebemos Jesus. Hoje, o que nós hoje estamos esperando, ansiando, para que aconteça na nossa vida sobre o poder de Jesus? Isso é legítimo. Pense que foi Deus que colocou isso dentro de você. Por quê? Para que nós não nos acomodemos às nossas coisinhas, às nossas idiosincrasias, às nossas mediocridades. Porque o inimigo das nossas almas quer isso. Quer nos encher um monte de coisas, de um monte de ansiedade, de coisas que nós não precisamos, para que nós nos percamos no caminho. E nós precisamos de poucas coisas. Quando a gente começa a olhar o início da caminhada de Jesus Cristo, estava lá o seu primo, João Batista, homem mais simples que aquele, não tinha. Não tinha mais que 2 túnicas. Comia mel silvestre e gafanhoto, carboidrato e proteína à vontade. E ele pregava só Jesus: olha, arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Está falando do Messias, Jesus, seu primo. E na sua simplicidade, segundo a palavra, segundo o próprio Deus, olha, não teve homem maior, profeta maior do que João Batista. Na sua simplicidade. E ele não tinha nada. Não ansiava nada materialmente. E aquilo que ele tinha, ele quis abrir mão. Quando Jesus chega para ser batizado, ele era profeta, ele fala para Jesus: Jesus, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. João, cumpre a palavra. Mas eu não sou digno, Senhor, de desatar as tuas sandálias. João, cumpra a tua palavra. Porque Jesus ali também estava mostrando para mim e para você que ele se esvaziou da divindade, porque ele nos amou. Ele veio para nos mostrar o caminho, que perdidos estávamos em nós mesmos, nas nossas idiosincrasias, nas nossas mediocridades, perdidos, e às vezes com muita religião, muitos versículos da Torá, dos textos sagrados gravados de cor e salteado, mas longe da ação efetiva das mãos de Jesus, dos abraços de Jesus. Jesus foi o Deus que amou tanto e é tão carinhoso. Né? Tem uma pregadora aí de uma outra denominação que fala: Jesus é cheiroso. O meu cheiroso. Achei engraçado, mas é essa proximidade que nós precisamos ter de Jesus. Porque o Espírito Santo cheira mesmo, cheira o perfume, o bom perfume de Cristo. É aquele que deve contaminar a nossa vida, para que nós também possamos transpor esse bom perfume dele. E esse bom perfume dele é com as nossas ações, não é aquele perfume caro, mas é a presença dele através da nossa caminhada. É disso. E essencialmente nas nossas ações. Simples. Da maneira mais simples possível. E olha, se nós soubéssemos
Quanto de pessoas está precisando de uma coisa bem simples da nossa parte, de sentar, de conversar um pouquinho, de ouvir. Como é que você está? O que Jesus fez? Deus desceu. Ele é o nosso Messias. Ele quer atender às nossas expectativas. Ele quer saber quais são. E aí nós precisamos tomar cuidado. Porque as nossas perspectivas, expectativas e necessidades e desejos podem estar bem distantes daquilo que deveria ser. Porque nós estamos diante do Deus Santo, Poderoso, cheio de amor. É por isso que nós podemos nos afastar de Jesus. A nossa família não pode se afastar de Jesus. Os nossos anseios, nossos desejos, passar pelo... O ladrão que estava ao lado de Jesus lá na cruz, que foi assunto ao céu naquele dia, o que ele poderia pedir naquele momento, senão, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Foi isso que aconteceu na vida dele. Foi aquilo que ele quis pedir: Senhor, lembra de mim, me coloca do teu lado. É isso que eu quero, Jesus. Não pense, quem sabe ele podia pensar que um outro, o Senhor tira-nos aqui e nos dá muita riqueza, porque eu sou ladrão, então eu gosto de muitas coisas. Então nós precisamos pegar as nossas vontades, desejos e colocar diante do Senhor. O que é o mais importante? Onde Ele está? O mais importante é ir para o céu, é Deus, que está próximo no reino dos céus. Essa é a finalidade. O messianismo vem para nos expurgar, para nos purificar. Precisamos tomar todo cuidado para não cairmos na vala dos que esperam somente da libertação, das soluções humanas, das políticas sociais, meramente naturalistas humanas. Jesus, o Messias, o tão aguardado desde o Gênesis, como aquele que viria para pisar a cabeça da serpente. Ele veio para sujeitar Satanás e abençoar as multidões. Isso está lá em Gênesis 3:15. Ele veio para pisar na cabeça da serpente, para nos oferecer de novo o jardim do Éden, perdido por nossos pecados, pelos pecados dos nossos primeiros pais, que não somos muito diferentes deles, porque ainda fomos concebidos em pecados, mas temos a graça de Cristo. O Messias já veio. O Messias já nos libertou. O Messias já nos resgatou. O Messias já nos salvou. E agora precisamos caminhar, sim, em alegria, nessa caminhada com Jesus, porque Ele interrompe essa guerra iniciada, imposta por Satanás. Jesus chama a atenção de Pedro, por exemplo, por defendê-lo junto aos soldados que vieram prendê-lo. Vieram prender. Pedro, guarde sua espada. Guarda sua espada. Guarda a espada, Pedro. Quem por ela vive, pode morrer por ela. Infelizmente, nós esperamos poucas atitudes de paz em nosso mundo. Cada dia os conflitos armados aumentam. A cada dia. E cada um defendendo as suas ideologias. Jesus sequer diante de Pilatos, ele quis mostrar outro poderio, senão da salvação da nossa alma, do nosso espírito. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Jesus corrige as intenções daqueles corações. Jesus corrige as intenções dos corações da maioria, que podem ser as nossas intenções. A vida de Jesus estava por um fio.
o que assombrava todos os discípulos, e nos assusta hoje também. Jesus poderia ser liberto, ser livre por seu poder, mas ele manda: guarda a espada, Pedro. E às vezes nós queremos sacar a nossa espada e fazer a nossa justiça, e exigir a nossa justiça. Guarda essa espada. Quer combater a verdadeira luta? Venha orar comigo, disse Jesus aos seus discípulos. 1 hora, por exemplo, pelo menos. Mas nem isso eles conseguiram. Eles dormiram no Getsemane. Foi quando chegou os soldados. Nós preferimos a espada do que a oração. Nós preferimos a espada do que obedecer a Jesus e orar com Ele, mesmo nas crises, nas dificuldades. Como nós estamos em crise, não precisamos orar. Deixar as espadas de lado e orar. Conversar com Deus. Resgatar o messianismo cristão em nosso favor. Jesus veio fazer o quê? Ele não é o Messias libertador? Um texto que o nosso querido irmão Gustavo sugeriu aqui, Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo a alegria e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, foi das guerras. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha em paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o afirmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É o Messias que veio. Ele é o Príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele veio trazer a transformação que nós precisamos em todos os aspectos da nossa vida. Então nós precisamos o que hoje? Manter o nosso foco na vontade do Pai, para que Jesus nos abençoe, nos visite nas nossas necessidades, na nossa caminhada, que essa luz brilhe de fato na minha vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa caminhada, nas nossas ações. Ele quer transformar a história desse mundo perdido ainda. Essa é a finalidade. Jesus veio para transformar a história daqueles que estavam perdidos, a começar por nós, e nos colocar no rumo dos seus caminhos maravilhosos, o caminho do céu, o caminho da alegria, o caminho de saber que de fato nós somos ajudados, abraçados por Deus em Jesus Cristo, nosso Messias. Ele já veio. Então, foquemos, mudemos o foco da nossa ansiedade maior.
por um Messias que já veio estar conosco. E estabeleçamos esse contato direto com Ele, essa intimidade, com a voz do Espírito Santo de Deus. E o que nós ansiamos hoje está diante dele. Nós podemos conversar com Ele sem gritos, sem espernear, sem choramingo demais, porque Ele é o Deus Emanuel. Nosso Messias já veio e caminha com o seu povo, comigo e com você. Amém. Louvar a Deus. Não, agora é a sexta-feira, né? Deus.